é sobre estados físicos da matéria e mudança de estados físicos. A matéria, então, pode se encontrar nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, sendo que as principais características do estado sólido são é, forma e volume definidos. Como exemplo, então, nessa imagem representando os três estados físicos. A água, como exemplo, no estado sólido, cubos de gelo. Então, a matéria no estado sólido tem forma e volume definido. As entidades representadas nessa imagem como bolinhas, as entidades que compõem a matéria no estado sólido têm baixa liberdade de movimento e, nesse caso, elas não conseguem movimentar a não ser vibrar na posição de equilíbrio. Então, a matéria no estado sólido não tem compressibilidade. Estado líquido, representando nessa imagem como uma jarra de suco. No estado líquido, a matéria já tem uma certa liberdade de movimento, energia cinética intermediária entre o estado sólido e o estado gasoso. Então, tem certa liberdade de movimento. Essa liberdade de movimento é responsável pelas entidades se movimentarem e adquirir a forma do recipiente que a contém, sendo que no estado líquido o volume é definido, mas a forma é variável. Estado gasoso, representado nessa figura como as bexigas. No estado gasoso, é caracterizado por alta desordem. Então, as entidades que compõem, elas têm alta liberdade de movimento. Forma variável, volume variável, mas pode ser compressível, já que compressibilidade é a diminuição do volume sob a ação de uma força externa. No caso do estado gasoso, as entidades ocupam um volume, o tanto que tiver de espaço irá ocupar. Logo, se diminuir o espaço, ainda consegue movimentar. Características dos estados físicos, eu acabei de falar, as principais características representei nesse quadro. Porém, neste quadro eu fiz questão de marcar essa palavra no estado gasoso. A matéria no estado gasoso possui massa fixa e não tem volume e nem forma definidos. Se o gás estiver num recipiente fechado, a massa é fixa. Caso o recipiente esteja aberto, uma parte do gás irá embora devido à alta liberdade de movimento. As mudanças de estado físico. Já que nós temos três estados físicos da matéria, pode-se ter uma interconversão de um estado no outro. Porém, ao passar de um estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, a matéria mantém suas propriedades. Um exemplo: a água no estado sólido é o gelo que nós utilizamos em casa. A água líquida que nós bebemos e a água no estado gasoso ou vapor de água é a umidade relativa do ar, por exemplo, que é a umidade relativa ao vapor de água. Nos três casos, nós continuamos tendo a substância água, a matéria água. Então, para ter essa mudança de estado físico, é necessário que haja uma variação, uma alteração na temperatura, aquecendo ou resfriando. Ou também pode-se ter uma mudança de estado físico, alterando a pressão do sistema. Então, a primeira mudança de estado físico, chamada fusão. O que vem a ser a fusão? Fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Exemplo: o gelo, que está na geladeira em casa, ao tirar o gelo, que é a água no estado sólido, depois de um tempo, o gelo vai passar para o estado líquido, ou seja,
A água passou do estado sólido para o estado líquido. O processo inverso da fusão é chamado solidificação. É a água que está passando a matéria que está passando do estado líquido para o estado sólido. Utilizando o exemplo da água ainda. Quero fazer gelo. Como que faz isso? Pega-se a água e coloca-se uma variação de temperatura. Vai diminuir a temperatura e vai passar do líquido para o estado sólido. A temperatura em que ocorre a fusão é chamado ponto de fusão ou temperatura de fusão. É uma temperatura que é medida especificamente para cada tipo de matéria. Então, vai pegar a matéria e vai efetuar-se uma diferença de temperatura, um aquecimento, e vai observar. Quando começa a derreter, o derreter que nós usamos em casa é o processo que nós chamamos de fusão, onde a matéria está mudando de estado físico, de sólido para líquido. Então, somente para a água, o ponto de fusão é zero. Uma outra substância muito comum que todos nós temos em casa no nosso dia a dia, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Na temperatura que nós estamos, a temperatura ambiente, o cloreto de sódio é sólido. Ou seja, para derreter, para fundir o cloreto de sódio, tem que ter uma temperatura muito maior que a água, que é o gelo. Então, a temperatura de fusão do cloreto de sódio é em torno de 801 graus Celsius. É uma temperatura muito alta, difícil de alcançar de uma forma cotidiana. Então, o que eu quero fechar com isso? Que a temperatura de fusão ou ponto de fusão, que é a mesma coisa, é específica para cada tipo de matéria. A segunda mudança de estado físico é a vaporização. É a passagem da matéria de líquido para gasoso. A vaporização pode ocorrer de 3 formas distintas. Vamos ver as 3 formas e a diferença entre uma e outra. Evaporação é a vaporização lenta. Ocorre em qualquer temperatura. Um exemplo de vaporização lenta, a evaporação. Quando você lava o cabelo e sai com o cabelo molhado. Depois de um tempo, o seu cabelo irá secar, ou seja, a água passou de líquido para gasosa, sem necessidade de muito aquecimento. A evaporação é um processo natural, ocorre lentamente em qualquer temperatura. A ebulição é a passagem de líquido para gasoso também. Qual a diferença da ebulição para a evaporação? A ebulição é a vaporização forçada. Tem que se aquecer para conseguir a mudança de estado físico, de líquido para gasoso. Um exemplo, em casa, nós, quando usamos o termo cotidiano de vamos ferver a água, na verdade, a água está entrando em ebulição, passando de líquido para gasosa. A água tem a temperatura que ocorre a ebulição é 100 graus Celsius. Mas como que você percebe que está ocorrendo a ebulição? Quando se olha a água que está lá sob aquecimento, começa-se a ter aquelas bolinhas no fundo e que vai subindo. O que vem a ser aquilo? Na verdade, as partículas, entidades que compõem a matéria, a água no caso, que estão tendo energias suficientes para escapar do estado líquido para o gasoso. Como no fundo está sob maior aquecimento, as partículas do fundo irão receber energia suficiente para escapar. Então, se você observar, parece que vai subindo. E realmente está ocorrendo isso, que tem maior energia e alcança
essa barreira para poder mudar de estado físico. A ebulição ocorre então sob aquecimento, numa temperatura específica, chamado ponto de ebulição. A ebulição também é propriedade específica da matéria. O ponto de ebulição é específico de cada tipo de matéria. No caso, 100 graus somente para a água. Então, a água tem ponto de ebulição 100. Se pegarmos um outro líquido, o álcool, por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100, mas o do álcool é menor. Então, o álcool em torno de 77 graus, ele começa a passar de líquido para gasoso. A calefação. A calefação é a vaporização sob aquecimento em excesso. Na verdade, é uma ebulição, onde a temperatura está muito alta. Ocorre praticamente de forma instantânea. Um exemplo, uma chapa muito quente e coloca uma gota de água. Uma panela que está muito quente e depois coloca uma gotinha de água. Na mesma hora, ela muda, a matéria muda de líquido para gasoso. A liquefação ou condensação é a passagem da matéria de gasosa para líquida. Como que ocorre a condensação? Então, quando se tem a diferença de temperatura ou a temperatura abaixa, favorece o estado líquido, que tem menos energia cinética que o estado gasoso. Então, a matéria passa de gasosa para líquida. Um exemplo de condensação, a chuva. Diferenças de temperatura nas altas camadas, tem-se a chuva. Sublimação é a mudança de estado físico que não tem a parada no estado líquido. É a passagem da matéria do sólido diretamente para a gasosa. Um exemplo de sublimação, naftalina. A naftalina, ela passa direto do sólido para o gasoso. Outro exemplo de sublimação é o iodo. Coloca-se o iodo e o iodo passa do sólido para o gasoso. Então, essa é uma figura que elucida, então, todas as mudanças de estado físico com base na variação de temperatura. Então, quando se tem um aumento da temperatura, ou seja, o favorecimento do estado sólido para o gasoso. Então, aumentando a temperatura, passa do estado sólido para o líquido, ocorre a fusão. Aumenta-se mais um pouco a temperatura, passa do líquido para o estado gasoso, a vaporização. E também a sublimação, que passa direto do sólido para o gasoso. Processos que ocorrem com diminuição da temperatura. Condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Diminui-se mais a temperatura, favorece então o estado com menor energia cinética, que é o sólido. Então, ocorre a solidificação. Como já havia citado sobre a temperatura de fusão, a temperatura de fusão é uma temperatura específica para cada tipo de matéria, que passa do sólido para o líquido. Um exemplo, a água ao nível do mar, que é o nível de referência, a temperatura de fusão é 0. A temperatura de ebulição da água, que é a temperatura que a amostra passa do líquido para o gasoso. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100. Porém, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição dependem da pressão atmosférica. Então, para o líquido passar para o estado gasoso, ele tem que vencer a barreira, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, medida ao nível do mar, é 1 atm. Então, a pressão é a massa gasosa que cai com uma certa altitude num ponto de referência. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar, nível 0, é 1 atm. Sendo que em altitudes diferentes, ou seja, como que mede uma altitude? Usando a referência ao nível do mar. Acima do mar é a altura que virá. Então, Belo Horizonte, por exemplo, está a 900 metros acima do nível do mar.
Então, Belo Horizonte já está num ponto mais alto que o nível do mar, que as cidades litorâneas, Santos, Rio de Janeiro. Então, a pressão atmosférica em Belo Horizonte é menor que 1. Logo, a temperatura de ebulição em Belo Horizonte não é 100, é 98,5 graus aproximadamente. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e o ponto de ebulição irá ter uma diminuição. E vice-versa. Assim, com base nos pontos de fusão e ponto de ebulição, é possível prever em uma certa temperatura em qual estado físico a matéria irá se encontrar. Então, aqui tem 3 exemplos: água, etanol e naftaleno. Então, nós conseguimos prever qual o estado físico, então, para a água, representado nessa figura. O ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100. Abaixo do ponto de fusão, a água se encontra em qualquer temperatura abaixo de 0 no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a água se encontra no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, a água se encontra no estado gasoso. Então, por exemplo, a 35 graus está entre 0 e 100. A água se encontra no estado líquido. A 130 graus, por exemplo, passou de 100, a água se encontra no estado gasoso. Vamos pegar outra substância, o naftaleno. O ponto de fusão do naftaleno é 80. O ponto de ebulição é 218. Então, se pegarmos alguma temperatura, exemplo, 50 graus está abaixo de 80. Então, o naftaleno na temperatura 50 graus, ele é um sólido. Se pegarmos a 100 graus, está entre 80 e 218. 100 graus está mais ou menos por aqui. Então, o naftaleno se encontra no estado líquido. A 300 graus, o naftaleno está no estado gasoso. Tudo que nós falamos sobre mudança de estado físico pode ser representado por um gráfico, que é chamado de curva de aquecimento, no caso de aquecer uma substância, e curva de resfriamento, no caso de resfriar uma substância. Vamos analisar uma curva de aquecimento para a água pura. Então, nós temos para a água pura, o ponto aqui, olha, o gráfico da curva de aquecimento é um gráfico de temperatura pelo tempo que está aquecendo. No eixo Y, a temperatura. E no eixo X, o tempo que ficou a substância sob aquecimento. E irá aparecer 2 valores que correspondem à primeira mudança de estado físico, que é o ponto de fusão, vai vir o valor do ponto de fusão, e o ponto de ebulição. Então, a água, o ponto de fusão é 0. Então, qualquer temperatura abaixo de 0, a água se encontra no estado sólido. Então, nesse trecho aqui nós temos o gelo ou a água na forma sólida. Chegou em 0, ocorre o início da fusão. Pode demorar 1 minuto, 20 minutos, 30 minutos, que a temperatura vai ficar em 0 e o tempo vai decorrer o tempo necessário para todo o gelo derreter ou a água passar do estado sólido para o líquido. Então, durante esse trecho aqui, ó, essa linha reta que é chamado de patamar, mostrando que está ocorrendo a mudança de estado físico, a fusão, qual o estado da matéria em 0? Nós temos a água no estado sólido e a água no estado líquido. Está ocorrendo a fusão, tem a mistura. Qualquer valor acima de 0, 1 grau, a água já se encontra, ou a matéria já se encontra, aqui no caso a água, no estado líquido. Então, durante de 1 até 99,9, a água está no estado líquido. Então, esse é o trecho do estado líquido. Chegou em 100, que é o ponto de ebulição, tem-se o início da ebulição. Então, aqui nós teremos, durante o tempo que ocorre a ebulição, a mistura de água no estado líquido e o vapor, que é o estado gasoso. Qualquer valor acima de 100, a água vai se encontrar no estado gasoso. E nós terminamos assim a revisão sobre mudança de estado físico e estados físicos da matéria.